Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula da IFA de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Daisson Jardim, de Biologia, e eu estou aqui neste momento com a professora Yara. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, que também vai acompanhar vocês nessa IFA Ciências da Natureza. Bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 8, objeto de conhecimento, inovação e saberes amazônicos sustentáveis e o detalhamento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e Agenda 2030, Educação para a Sustentabilidade, Sistemas de Produção Mais Limpo, P mais L. E é isso, gente, Na aula de hoje nós vamos tratar sobre todos esses assuntos, reforçar conceitos das ODS e também da Agenda 2030. Então, vamos à aula. Olá, queridos! Então, iniciamos a aula nesse ambiente, Não podia ser diferente, Olha só. Para essa aula que a gente trata das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, E aí apresentar todos esses objetivos, conversar um pouco, sobre a característica e a importância de cada um deles, principalmente para poder preservar tudo que a gente está vendo aqui, Daisson? É isso aí, são vários objetivos que têm esse propósito mesmo, como você disse, Todo esse ambiente que nós estamos aqui tem uma importância fundamental, tanto para os seres vivos, como para o homem que está presente, O homem como espécie humana, E aí é o que nós vamos ver agora, que, com essa perguntinha que temos aí para vocês. Isso mesmo, E a perguntinha dessa aula é: qual ODS você acha mais urgente para a nossa realidade amazônica? Olha só, Então, nós temos aí 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Cada um deles ali tem, as suas prioridades, as suas urgências, mas a gente quer saber aquele que realmente poderia trazer um impacto, muito poderoso para a nossa realidade aqui amazônica. Não precisa ser só uma ODS. A gente vai ver que, na verdade, as aulas, elas sempre são uma combinação aí de ODS, sempre 2 ou 3, e aí a gente vai também. Essa realidade amazônica, com certeza, não vai ser uma única ODS que vai abarcar todas essas necessidades, Daisson? É isso aí, que nós vamos ver agora. Veja, nós temos um conjunto de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cada um deles ali, digamos assim, é um recorte de uma ação, que no dia a dia, pessoal, sabe? Nós vamos ver sobre cada uma destas, mas pequenas ações acabam influenciando em um destes 17 ODS, Então, nós vamos usar muito essa sigla, Sim. ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso mesmo. E é bom eles ficarem em mente, fixarem aí essa sigla, porque ela está sendo muito comentada, não é? Com certeza, Hoje só se fala em ODS, por onde, se anda, se fala em ODS, e existem aí reuniões, entre os governos, reuniões que são aí bianuais, para conversar sobre, esses objetivos, para ver se realmente eles foram, por exemplo, alcançados, ou para modificar, algum desses objetivos, ou então acrescentar, quem sabe, objetivos nessa agenda, tá? E aí, como o professor falou, alguns desses objetivos, eles são realmente... parecem que coisas pequenas, a partir de coisas pequenas a gente consegue resolver, e alguns já são mais governamentais, com assim, um impacto mais assim, maior, com relação às suas aplicações. Eu acho que é interessante citar aí para os nossos estudantes que nós temos hábitos e ações locais que podemos fazer na nossa casa, que influenciam esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Os ODS, bora usar ODS, bora combinar assim? ODS, Pequenas ações que no conjunto, no coletivo, vão impactar aí no dia a dia.
Tem outros que já são metas de governo, municipal, estadual e federal, e que no conjunto de todos os países, aí é que vai ter essa ação global. Isso mesmo. Então, encontre qual ODS você pode colaborar, né? Porque vamos iniciar Perfeito. com essas ações Isso. que são individuais de cada um. Nós podemos ajudar com que tenhamos um planeta Terra muito mais conservado, né, com políticas públicas que possam influenciar as futuras gerações. Isso mesmo. E por que não, né, utilizar as ODSs para cobrar aqueles, né, que estão ali nos governos, né, que estão que são os nossos representantes, né? Então, como o professor falou, aquelas ODSs, né, em que a gente pode individualmente, né, ou mais comunitariamente resolver, a gente pode fazer isso. Mas existem algumas aqui em que a gente pode, né, olhar, focar nela e dizer, opa, essa ODS aqui, por que não a gente, né, fiscalizar os nossos representantes ali no governo, ou então exigir que se cumpra, né, determinadas objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá bom, gente? Bora avançar? E agora a gente vai conhecer um pouquinho do conceito de sustentabilidade, né, Dayson? É isso aí, olha, a sustentabilidade é um conceito que se concentra na capacidade de manter ou preservar um sistema, ou, né, seja ali, nós falamos no dia a dia, os ecossistemas, nós vivemos em ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, né, temos influências da água, do solo, do ar, né, em todos os seres vivos. Então, isso tudo é um ecossistema ali. Uma organização, ou uma sociedade, ou mesmo uma economia ao longo do tempo. Isso mesmo, né? E aí, o objetivo, né, dessa sustentabilidade que a gente vem falando aí, né, é exatamente garantir que as atividades atuais, né, tudo que está sendo feito no momento, não esgote os recursos naturais, principalmente, né? Ou então prejudiquem o meio ambiente, né? Então, a ideia é realmente tentar pensar diferente, principalmente para todas essas atividades que nós, seres humanos, estamos realizando e para que todas essas atividades não esgotem os recursos naturais, sejam eles, né? O solo, seja ele a água, né, seja as florestas, tá? Então, para que esses recursos naturais sejam preservados, né, da melhor maneira possível, é claro que não dá para a gente, né, não utilizar esses recursos, a gente precisa deles, né, mas eles precisam ser utilizados aí da melhor maneira possível, sem prejudicar o meio ambiente. E aí, para continuar nessa explicação e que vocês possam entender o conceito, nós temos aí o tripé da sustentabilidade. Vejam vocês que nesse tripé da sustentabilidade estão envolvidos, né, estão ali relacionados vários aspectos que influenciam no nosso dia a dia. E todos esses aspectos, eles estão ali interagindo entre si, que é o que nós vamos ver agora. Veja aí, olha, tem os aspectos econômicos, Yara, todos aqueles, desde emprego e renda, sabe? Desde você conseguir sustentar as suas necessidades do dia a dia. Tem aspectos sociais, que já estão relacionados ali a políticas públicas, todos esses, né? Mas a políticas públicas que envolvem o coletivo, onde você está inserido, as comunidades, e também o ambiental. Um sozinho não caracteriza a sustentabilidade. Tem que estar os três envolvidos de forma equilibrada para que essa sustentabilidade ocorra e a gente possa conquistar o desenvolvimento sustentável. Isso mesmo, né? Que foi o que eu comentei agora há pouco, né? Não dá para a gente não utilizar os recursos naturais, né? Eles vão ser utilizados, mas com equilíbrio, né? Para que a sociedade continue podendo ter aí a economia, né? Poder se sustentar e poder ter esse social, né? Poder desenvolver-se socialmente, né? Então, esse tripé, como o professor falou, ele precisa ser mantido. Bora continuar falando aí do desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável busca promover o crescimento econômico,
mas de maneira consciente e responsável, por meio da prática de políticas específicas, né? Então, a partir dessas práticas de políticas específicas, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico precisa acontecer, só que de maneira consciente. Esse é um princípio que enfatiza a importância de considerar os impactos ambientais e sociais de toda e qualquer ação e também as decisões, né? Então, é preciso, nesse momento, quando se fala de sustentabilidade, todas as ações e todas as decisões, elas precisam ser muito bem pensadas, né, para que realmente aconteça esse crescimento econômico, mas sem impactar ainda mais o meio ambiente e a sociedade. E é nesse aspecto, com todas, sendo colocada em prática, né, todas essas ações, é que nós temos aí a Agenda 2030 também, Sim. que traz metas, né, que traz ali aonde nós queremos chegar com esse desenvolvimento sustentável. Isso Então, mesmo. essa agenda ele é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que envolvem conceitos aí muito relacionados ao dia a dia das pessoas, né? Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Isso E mesmo. cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ODS, nós já tínhamos combinado, Sim. né, que vocês já têm esse conceito, essa sigla em Aqui, ó. mente, né? Como estão apresentados aqui, cada um destes, ele tem uma importância, não é, Yara? Sim, isso mesmo, né? E reconhecemos que a erradicação da pobreza, por exemplo, em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, e a gente está falando logo da primeira ODS, né? É o maior desafio global, por isso que ela está lá colocada, né, como a primeira ODS, né? E ela é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento sustentável com uma população que, por exemplo, passa fome, né? Passa uma necessidade tão extrema, né, que é a pobreza. Então, por esse motivo, ela é a primeira ODS. Então, todos os países e todas as partes interessadas atuam em parceria, né, colaborativa para a implementação deste plano, né? A Agenda 2030 esse seria o ano, né, Dyson, para se avaliar sobre esses objetivos, se eles foram realmente alcançados. Então tá aqui, ó, a primeira ODS, como eu havia comentado, é a erradicação da pobreza, tá? E agora a gente vai apresentar uma a uma, tá bom? Cada uma delas será apresentada, a gente vai ler todas, e a primeira a gente já viu, né, que é a erradicação da pobreza, como a gente comentou, não tem como desenvolver qualquer outro objetivo sem que isso aqui, né, tenha sido resolvido. Bora para a segunda? Olha aí a segunda. Vejam vocês, ó, fome zero e agricultura sustentável. É quando nós falamos ali, o que eu posso ajudar no dia a dia? Quando você pratica, né, que principalmente em áreas de lavoura, em roças, essa agricultura sem o uso, por exemplo, de agrotóxicos. Isso mesmo, né? né? Vamos para a terceira. Saúde e bem-estar, né? Então, nela é possível aí pensar sobre possibilidades e sugestões e decisões voltadas, né, todas para a saúde e bem-estar. Vamos para a quarta. Olha aí, educação. Essa é a nossa, né? Educação de qualidade. É tudo isso que nós estamos fazendo para vocês e as várias iniciativas e políticas públicas que são implantadas no âmbito da educação. Isso. A quinta, né? Aí tem a ver com a questão de igualdade de gênero, né? Trabalhar essas políticas públicas, por exemplo, para que isso possa ser uma realidade na nossa sociedade. E é por isso que nós vimos muito se falar sobre igualdade de gênero. Isso mesmo. Hoje em dia, né? Vamos para a sexta? Olha aí, água potável e saneamento. Quantas iniciativas você já viu ocorrer nas comunidades em busca, né, de se chegar a esse objetivo, né, essa ODS? Isso mesmo. Vamos para a sétima? Energia limpa e acessível também, né? Algo que tem se falado muito aqui no nosso país, por exemplo, a questão de mudança de matriz energética, tem se falado bastante, né, sobre isso. Com certeza nas aulas, né, a BNCC traz muito essa questão da gente também conhecer sobre a energia limpa, renovável, né? Então,
também é algo que tem se falado bastante. A 8ª, Dayson. Olha, trabalho decente e crescimento econômico. É muito importante, por exemplo, não ter exploração do trabalhador. Isso mesmo, né? né? Então, nós já vimos em várias matérias por aí, né, fiscalizações em fábricas, né, sobre esse aspecto. Então, são ações que todas elas estão relacionadas aos ODS. Isso mesmo. A 9ª, nós temos a indústria, inovação e infraestrutura, né? E aí a gente consegue observar uma ODS que acaba envolvendo também o setor privado, né? Se a gente puder observar, né? Vamos avançar, né? Porque a gente tem bastante coisa para falar ainda. Olha, a 10ª, redução das desigualdades. Perfeito. A 11ª são deixa eu abrir aqui, cidades e comunidades sustentáveis. Olha só, né? Por que não pensar aí em cidades sustentáveis, né? Aquelas que, por exemplo, têm energia solar, né? E várias outras coisas para falar de sustentabilidade. 12ª. Olha aí, consumo e produção responsáveis, né? Todos isso são aplicados aí a essa parte da indústria também, Isso. né? O quanto que eles podem influenciar nessa produção aí de bens e serviços. 13ª, ação contra a mudança global do clima. Isso aqui já vem sendo falado há bastante tempo, mas com certeza os objetivos acabaram intensificando ainda mais esse assunto. 14ª. Ó, vida na água. Sabia, Yara? Desde políticas públicas para o defeso. Isso uma mesmo. política pública que vai atender a essa ODS. ODS, perfeito. E aí temos a vida terrestre, né? Que também várias ações, como a questão do desmatamento, né, das queimadas, também passa por aqui. Manejo florestal. Isso mesmo. 16ª. Olha aí, paz, justiça, instituições eficazes. E aí nós temos várias organizações de direitos humanos, Sim. matérias relacionadas a esse assunto. Nós ouvimos sempre, né, hoje em dia. Perfeito. E a última, né, parcerias, meios e implementações, né? E aí a gente fala dessa questão das parcerias, por exemplo, governamentais, né, para que essas ODSs possam realmente ser implementadas, tá bom, gente? E agora a gente convidou uma parceira, né, que também vai explicar um pouco mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bora dar uma olhadinha no vídeo. Olá, pessoal! Eu sou a professora Gisele Palmeira, de Biologia, e hoje eu vou falar para vocês sobre um plano de ação global, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS são parte da Agenda 2030, um documento criado em 2015 e assinado por 193 países, incluindo o Brasil. Como vocês podem observar, esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU para acabar com a pobreza, proteger o planeta, oferecer uma educação de qualidade, garantir paz e prosperidade para todos até 2030. O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser criado em 1972 na Conferência de Estocolmo e, em resumo, é a capacidade de promover o desenvolvimento das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. E você já parou para pensar como será a qualidade do ar, da água, do solo, da saúde na geração dos seus netos e bisnetos? Por isso é que essas mudanças propostas elas são tão importantes. E existem 4 dimensões que circulam os ODS: econômica, social, ambiental e institucional. Vamos observar alguns exemplos. O ODS 14, Vida na Água, e o ODS 15, Vida Terrestre, estão relacionados com a proteção da vida na água e na terra. É entender que a extinção de uma espécie afeta todo o ecossistema. Estão relacionados também com a redução da poluição, proteção dos ecossistemas, minimização dos impactos e reflorestamento. O ODS 2, Fome Zero, fala sobre nutrição, acabar com a fome, com uma agricultura que respeita os ciclos naturais e também a biodiversidade. O ODS 4, Educação de Qualidade,
assegura educação inclusiva e de qualidade. Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas completem o ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade. Também que seja na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública. O ODS 6, Água Limpa e Saneamento, garante a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. E aí, como é o acesso à água potável e saneamento aí onde você mora? Então, a gente pode perceber que os ODS não são só um assunto de políticos e ambientalistas. A Agenda 2030 é o convite para todos nós. Então, que tal começar hoje mesmo a fazer a diferença? Como, por exemplo, economizar água e energia, praticar a coleta seletiva e o consumo consciente, porque o futuro sustentável começa com pequenas atitudes no presente. Até a próxima! Olha aí, né, pessoal, quanto essas ODS são importantes, né? E o quanto a gente pode ajudar de alguma maneira, né? E aí vamos continuar falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E eles podem ser divididos, como foi falado no vídeo, nessas 4 áreas, tá? E aí nós temos economia, sociedade, biosfera e institucional, tá bom? Vamos começar aí com a nossa primeira divisão, né? Primeira área, que é a economia, né, Dayson? E aí nós temos, por exemplo, o trabalho decente, crescimento econômico, a indústria, inovação e infraestrutura, a redução de desigualdades e o consumo e produção responsáveis, né? Então, essas 4 ODSs estão na mesma área. A próxima área é a sociedade, tá? E na sociedade é onde nós temos mais ODSs, né? E aí nós temos erradicação da pobreza, ODS 1, ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, ODS 16, paz, justiça, instituições eficazes, A7, energia limpa e sustentável, A3, saúde e bem-estar, A4, educação de qualidade, A5, igualdade de gênero e A2, fome zero, agricultura sustentável. Temos ainda, né, aquela que o Dayson mais gosta, que é a biosfera, né? E o que fala aí a biosfera? Olha aí, Yara, nós temos aí ODS 14, vida na água, 15, vida terrestre, a ODS 6, água potável e saneamento, e a ODS 13, ação contra a mudança global do clima, né? É isso aí. Bom, então, e aí nós temos a 17, que ela está sozinha, né, ali dentro dessa grande área, né? Então, essas 4 áreas que a gente pode observar as ODSs, ok? Bom, agora a gente vai continuar analisando o quadro das ODSs, olha só, aqui a gente só fez, né, para identificar cada uma delas, né? Então, nós temos aí a sociedade, a gente deixou em vermelho, a biosfera, né, em destaque, escurecemos as outras, economia, né, também em destaque colorido, e a última, que é a institucional, que é apenas a 17. Essa daí é aquela das parcerias, né, em que os governos precisam se unir. Produção mais limpa, a gente vai falar um pouquinho agora, né, Dayson? É isso aí. É engraçado que ela tem essa sigla P e L, né? Isso. P mais L. P mais Então, a L. produção mais limpa é uma estratégia preventiva e integrada, aplicada a processos, produtos e serviços, com o objetivo de aumentar a eficiência no uso de recursos naturais, que podem ser matérias-primas, energia e água, e, ao mesmo tempo, Yara, reduzir a geração de resíduos, emissões e impactos ambientais ao longo do ciclo da vida. Em outras palavras, né, aí. ela é uma forma de produzir mais com menos, diminuindo o desperdício e impactos negativos ao meio ambiente, sem deixar de lado a competitividade e a qualidade. Características aí dessa produção P mais L é a prevenção na fonte, então ela atua antes da geração de resíduos ou poluentes, e também eficiência de recursos, otimização no uso de energia, de água e de matérias-primas. Além disso, temos redução de custos,
Menos desperdício significa menor gasto com os insumos e também inovação tecnológica, né? Estimula melhorias em processos e produtos mais sustentáveis. E aí, é dessa forma que nós temos toda a integração com sustentabilidade, Yara. Isso. Ela contribui para os ODS da Agenda 2030, né, especialmente os relacionados ao consumo e produção responsáveis, como a ODS 12, Energia Mais Limpa, ODS 7, e Ação contra as Mudanças Climáticas, que é a ODS 13. Isso mesmo. E né? nós temos alguns exemplos, não é? Isso, perfeito, né? Então, a gente vai observar alguns exemplos aí de P mais L, por exemplo, substituir solventes tóxicos por alternativas mais biodegradáveis, né? Como a gente tem aí no esqueminha, né? Deixar aquele reagente mais tóxico, solvente mais tóxico e utilizar os biodegradáveis. Mais um exemplo nós temos aí. Olha, reutilizar águas de processos industriais. Então, isso é importante para poder evitar com que se retire mais água do planeta. Isso E mesmo. algumas máquinas de lavar, inclusive, no dia a dia, tem a opção de reuso de água, Yara. E isso mesmo, ajuda né? nessa ODS. Com certeza. E eu acredito que as indústrias têm tentado fazer a sua parte, né, para evitar cada vez mais. Temos ainda projetar embalagens recicláveis ou renováveis, né? Então, a ideia de se pensar aí num futuro de embalagens que não sejam apenas descartadas, né? Temos mais outro exemplo. Isso aí, melhorar a eficiência energética de máquinas e equipamentos. Então, principalmente para aquelas lâmpadas que tinham muito gasto de energia ali na eficiência, né, da sua eficiência. Aquela amarelinha, né? Isso, mas hoje LEDs, né, lâmpadas Sim. LED, cidades, no dia a dia de casa está sendo utilizado aí com o objetivo de atender, né, a esse aspecto. Isso mesmo. Temos ainda usar subprodutos de um processo como matéria-prima para outro, né? E aí a gente tem, né, uma reciclagem da matéria-prima, né, que era utilizada em algum aspecto, mas que agora, né, pode ser utilizada e aplicada em outro aspecto. Então, gente, a ideia mesmo é que quase tudo que você pensar agora nesse momento, você pode linkar com uma ODS, né? Então, por exemplo, você pensou agora na questão do desperdício, né, de água, tem uma ODS que fala desse assunto, né? Ah, eu pensei na educação, né, que pode melhorar a educação do nosso país. Tem uma ODS que linka a esse tema, né? Então, a ideia é que esses objetivos são realmente para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais sustentável. E olha, é interessante citar aí que desde quando você estiver nas comunidades ou até mesmo nas sedes de município e nas cidades que tem um encanamento, por exemplo, né, é furado, e quando você liga para a empresa de saneamento que solicita, olha, boa não ideia. São ações, tá entendendo? São coisas do dia a dia, só que no macro vai ter um ODS que está abrangendo aquele aspecto. Isso mesmo. Né? Outro exemplo, quando você tem os catadores de latinhas, né, no dia a dia, então já está relacionada à produção mais limpa, Sim, né? isso Menos uso de recursos naturais para aqueles produtos. Então, tudo no dia a dia tem, de forma macro, que a gente nem percebe, nem que sabemos, está fazendo, mas tem uma relação. Isso mesmo. E aí, né, olha só, o futuro sustentável começa agora, né? Então, tudo que a gente passou aqui para vocês, né, que realmente fique como uma sugestão de reflexão, né, para que vocês voltem aí para, né, as suas vidas e possam pensar um pouquinho diferente de o que a gente, enquanto indivíduo, inicialmente, pode fazer para, né, tornar esse nosso ambiente mais sustentável. A gente pode começar com a sala de aula, com a casa da gente, depois com a comunidade, né? E por que não pensar em algo maior, né, Dyson? É isso aí. Então, ó, fica a reflexão para vocês, né, o quanto o nosso planeta precisa das nossas pequenas ações e políticas públicas de município, de governo e de vários países, Isso tá mesmo. bom? E é isso, gente. Finalizamos a aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.